Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a quixotês que sempre indigesta a missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre o embargo do Ocidente à cultura russa. No embalo das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e por seus aliados na OTAN, a turminha que enxerga em Putin a figura de um anticristo resolveu se unir aos cruzados em um embargo cultural. Criaram até um index proibitorium de livros, músicas, espetáculos teatrais e outras manifestações artísticas que precisam ser banidas, em nome dos bons costumes ocidentais. O Brasil, claro, não poderia ficar de fora desse vexame. E aqui mesmo, onde habito, São Paulo, uma cidade acostumada a erguer e destruir coisas belas, o avesso do avesso do avesso, como diria Caetano Veloso, um restaurante decidiu excluir o estrogonofe do seu cardápio, o que certamente abalou Putin, talvez com uma crise de risos. E como nós aqui do Manda no Zap tememos arder na fogueira dos cruzados ocidentais, resolvemos aderir ao boicote. Criamos até uma central de descarte de clássicos da literatura russa. Então, se você tiver aí algum Tolstói que comprou para enfeitar a prateleira, ou quem sabe um Dostoiévski inerte na estante, pode mandar para a redação de Carta Capital que nós daremos a destinação merecida. E claro, falaremos das fake news mais caricatas da semana, como a intrigante história de um navio espião russo que estaria rondando a costa brasileira, ou o apelo feito por uma manifestante da Ucrânia para que Zelensky se espelhe em Bolsonaro. Tem também a história da trollagem sofrida por Arthur Duval, o mamãe falei do MBL, que está se borrando de medo das supostas ameaças feitas por um grupo extremista russo, após o vazamento daquele áudio, no qual ele disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Preparados para o Freak Show? Então acomodem-se no sofá e reforcem a dose de antiácido que o programa já vai começar. Por mais de 400 anos, a Igreja de Roma editou o seu Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros considerados imorais ou afrontosos à doutrina cristã. É bem verdade que desde o século XVIII, com as revoluções burguesas e a queda dos regimes absolutistas europeus, ninguém mais dá bola aos censores católicos. Mas, durante um largo período da Idade Média, quem fosse flagrado com um título proibido corria o sério risco de ser julgado como herege nos tribunais da Inquisição. Para escapar da fogueira, Galileu Galilei precisou assinar uma confissão e negar em público as suas ideias, como a comprovada teoria de que a Terra é que orbita em torno do Sol, e não o contrário, como sustentava a Igreja. Já o filósofo e matemático Giordano Bruno não teve a mesma sorte. Foi queimado vivo por sustentar que o universo é infinito e a Terra é apenas um dos incontáveis planetas do cosmos. Vejam só a heresia. Passados mais de 4 séculos da execução de Giordano Bruno, nos vemos diante de um novo Index Proibitório, não restrito apenas aos livros, mas a toda e qualquer manifestação da cultura russa. Enquanto os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN ampliam as sanções econômicas contra a Rússia, causando impactos no mundo inteiro, como os brasileiros começaram a sentir nas bombas de combustíveis, os cruzados do Ocidente resolveram estender o embargo para a literatura, a música, a dança e a gastronomia russa. O regente russo Valery Gergiev, um declarado apoiador de Putin,
recusou-se a assinar uma manifestação contra a invasão na Ucrânia e acabou demitido da Filarmônica de Munique. Pelo mesmo motivo, a Ópera de Nova York rescindiu o contrato com Anna Netrebko, que também acabou desconvidada para outros espetáculos na cidade. Até então, o boicote poderia ser justificável. Eles possuem de fato relações com Putin, eventualmente tiveram as suas carreiras favorecidas pelo líder russo. Se o sujeito é contra a guerra na Ucrânia, pode perfeitamente boicotar os aliados do seu inimigo. Eu mesmo me recuso a colocar os pés nas lojas e restaurantes daqueles empresários que apoiaram Bolsonaro na negação da pandemia, forçando a retomada das atividades econômicas antes da hora. E também daqueles sertanejos que vivem bajulando o presidente. Mas, a bem da verdade, é até errado eu dizer que estava boicotando, porque já não apreciava a música deles antes. O enrosco é que logo a coisa começou a descambar para um embargo aos artistas russos pelo simples fato de serem russos, como observou Emanuele Baldini, espala da Orquestra Sinfônica de São Paulo, em um artigo publicado no site de Carta Capital. Baldini lembra o exemplo de Tugan Sokiev, até pouco tempo diretor artístico de uma orquestra em Moscou e de outra em Toulouse, na França. Pois bem, o diretor russo acabou sendo intimado pelo prefeito de Toulouse a fazer uma declaração pública contra a invasão na Ucrânia, apesar dele jamais ter feito qualquer manifestação anterior de apoio a Putin. Na prática, essa declaração significaria para Sokiev escolher entre a sua orquestra na França ou a sua orquestra em Moscou. De forma corajosa, ele acabou renunciando aos dois cargos. A russofobia ganhou então contornos dramáticos e delirantes. Na Escócia, o Festival de Cinema de Glasgow excluiu 2 filmes russos da mostra. A Universidade de Milão, na Itália, resolveu cancelar um curso sobre a obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Detalhe, ele morreu em 1881. Não dá para dizer que era um apoiador de Putin, né, rapaziada? Em tempo, após um protesto de um professor nas redes sociais, a universidade reviu a sua decisão e decidiu retomar o curso. O Brasil, claro, precisava participar do embargo ao seu modo, avacalhando tudo de vez. No Rio de Janeiro, um bar da Lapa resolveu rebatizar o drink Moscow Mule para Kiev Mule, e espero que a droga da pronúncia esteja correta. Eles também deixaram de comercializar as famosas vodkas russas. Já em São Paulo, um restaurante do centro, bastante frequentado por turistas, decidiu excluir do cardápio o estrogonofe. Também na capital paulista, o vereador Fernando Holliday, uma cria do MBL, sempre em busca dos holofotes, resolveu apresentar um projeto para modificar o nome da Rua Rússia, no abastado bairro dos Jardins, para Rua Ucrânia. Depois dessa, o Putin cai. Não tem como resistir, não é mesmo? Fico imaginando quais serão os próximos passos do movimento. Boicotar a montanha-russa no parque de diversões? Ou quem sabe rebatizar o falecido vocalista da banda Legião Urbana? Renato Russo, o escambau, seu nome agora é Renato Ucraniano. Preparem as canetinhas e corrijam a capa dos álbuns. Bom, de minha parte eu mantenho o que disse no início do programa. Se você, por acaso, quiser se desfazer de algum clássico da literatura russa, pode mandar para a redação de Carta Capital, que nós montamos uma central de descarte por lá. Apesar dos mais de 10.000 quilômetros de distância, a guerra na Ucrânia já começa a despertar teorias conspiratórias aqui mesmo, no Brasil.
Nas redes sociais circula o vídeo de um navio espião russo que estaria rondando a costa brasileira. O enrosco é que esse vídeo é antigo, foi exibido em uma reportagem da TV Bandeirantes em fevereiro de 2020. Na época, é verdade, a Marinha ficou de olho na embarcação, usada, segundo o governo russo, para pesquisas oceanográficas. Mas, enfim, o barco não tem qualquer relação com o atual conflito. As redes bolsonaristas também andaram compartilhando esta foto, na qual uma manifestante ucraniana ergue um cartaz desejando que Zelensky fosse Bolsonaro. Evidentemente, a imagem foi manipulada digitalmente. O cartaz original pedia para salvarem a Ucrânia e deterem Putin. Essa jovem, inclusive, chegou a dar uma entrevista para a agência de notícias North. E em um momento ela menciona Bolsonaro. Na ocasião deu até para ver uma parte do cartaz verdadeiro. Já o deputado paulista Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, parece ter caído em uma trollagem da internet. Após a revelação daquele áudio com declarações repugnantes sobre as mulheres ucranianas, o parlamentar, outra cria do MBL, disse estar sendo ameaçado de morte por um grupo extremista russo. Eu tô recebendo, assim, muitas ameaças, como você pode imaginar, e uma foi bem séria, né? Foi essa daqui, deixa eu ver aqui o brilho. Foi essa daqui, ó. Tá, saiu na Folha primeiro, aí a Folha apagou, acho que pra não incentivar, né? Mas no DCM tá lá, meu. Tá lá ainda, ó. Arthur Duval tem cabeça posta prêmio por ultranacionalistas russos. O que tá acontecendo? Existe um grupo neonazista russo que tá oferecendo dinheiro aí pela minha cabeça. R$2.000, que é bem pouco, na verdade, mas, né? Tá aqui, ó. Grupo Wagner, não sei das quantas, né? Não é curioso? Um grupo extremista russo saiu em defesa das mulheres ucranianas. E reparem só a imagem que o deputado compartilhou nas redes. O texto está em russo, mas a recompensa é em reais. Enfim, o anúncio é claramente falso. A imagem foi extraída de um cartaz do Disque Denúncia do Rio de Janeiro. Até o QR Code é o mesmo. Aliás, o grupo Wagner, mencionado por Mamãe Falei, realmente existe. Trata-se de um grupo de mercenários russos que já atuaram em conflitos na África e no Oriente Médio e que possui estreitas relações com o governo Putin. E no programa da semana passada, sobre a guerra de contra-informação travada entre os russos e a mídia ocidental, nós recebemos mais de 200 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Jimmy Labragotto parece ter boiado no vídeo. Carta Capital afirma que o governo do Zelensky é nazista. Vocês chamam isso de jornalismo de qualidade? Por mais que existam grupos radicais neonazistas na Ucrânia, vocês não podem afirmar que o governo dele é nazista. Isso é totalmente irresponsável. Jamie, meu caro, assista ao vídeo novamente com um pouquinho mais de atenção. Você vai notar que em momento algum eu disse que o governo Zelensky é nazista. Ao contrário, eu classifiquei essa acusação russa como exagerada e lembrei o fato de que Zelensky tem origem judaica. Na verdade, foi por defender esse ponto de vista que eu recebi uma avalanche de outras críticas, dizendo que o meu argumento era muito frágil. Afinal de contas, o fato de Zelensky ser judeu não o impede de flertar com grupos extremistas. Sim, é verdade, Zelensky é no mínimo conivente com esses grupos extremistas.
Tanto que a Guarda Nacional da Ucrânia chegou a incorporar o chamado Batalhão de Azov, criado por neonazistas e supremacistas brancos para combater os russos separatistas da região de Donbás. No entanto, eu acredito que ainda assim não se pode dizer que o regime Zelensky é nazista por uma série de outras razões. O nazismo é um regime totalitário, marcado pela ausência de democracia, pela perseguição ostensiva aos dissidentes políticos, pela censura aos meios de comunicação, pelo culto generalizado à figura do líder e pelo terrorismo de Estado, normalmente contra grupos específicos. E eu não consigo identificar a maioria dessas características no governo Zelensky. O que de fato existe é essa conivência que eu mencionei anteriormente com os grupos extremistas e também denúncias de graves violações aos direitos humanos no enfrentamento aos separatistas da região de Donbás. Denúncias essas que a ONU jamais se preocupou em investigar a fundo. Se ficar comprovado que ocorreu crimes de guerra, verdadeiros massacres na região, talvez a gente até pudesse classificar o Zelensky como genocida, mas ainda assim eu não veria um regime totalitário como o nazismo, pelo menos não de acordo com a classificação normalmente feita pela ciência política. E também muitas pessoas puxaram a minha orelha por uma escorregada feia no idioma pátrio. Ao conjugar o verbo intervir no passado, eu disse interviu e não interveio. Confesso que não é a primeira vez que eu caio nessa armadilha. Peço desculpas a todos e prometo ser mais atento nos próximos programas. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.